Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos mostra que o Senhor mesmo disse. Quando ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na verdade, para aqueles que alcançam o perdão do Senhor, ele usa da sua misericórdia. Mas para aqueles que, na verdade, a palavra diz que não alcançam o perdão, ele é ira e indignação. Assim como o Senhor nos ensina. Homens que rasgavam as suas vestes, que se lançavam no monte de cinza, o que vem a ser? Eles estavam reconhecendo a sua vergonha. Aquele que rasga as suas vestes se vê nu diante do Senhor. Lembrai-vos Adão e Eva que se viram nus diante do Senhor. Eles estavam nus e não se envergonhavam, mas quando pecaram se sentiram envergonhados. Assim, os homens rasgavam as vestes, se prostravam no monte de cinza, declarando do pó, eu vim do pó, voltarei, nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Mas assim Jeremias disse, este povo te louva, te bendiz com um mover de lábios e um coração distante. Assim como sabemos que Jó, estando no monte de cinza com um caco de telha, demonstrando que era um caco diante do Senhor, aquele mesmo que o Senhor viu as virtudes que ele tinha e por isso o submeteu à prova, e mesmo assim o tentador que queria blasfemar contra Jó, e na verdade Jó não atribuiu falta nenhuma ao Senhor e por isso o Senhor viu retidão nele. Assim, quando Abraão, que submetido à prova, foi até o fim em sacrificar a sua promessa, aonde o anjo disse, Abraão, não faça isso, bem sei que temes a Deus, e lhe proveu o carneiro. Assim como Deus, ele permitiu com que o filho amado passasse naquele grande espetáculo no Monte das Arábias, motivo de opróbio, onde os homens o coroaram com coroa de espinho, mas o Senhor o coroou com coroa de glória. Assim como nós que perseveramos segundo o seu Espírito, nós somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, mas mesmo assim nós esforçamos para perseverar segundo o seu Espírito. Preferimos ser chamado do vermezinho de Jacó do que, na verdade, querer vangloriar-se, porque vanglória é maligna. Assim nos ensina o Senhor. Melhor estarmos firmes e constantes no Senhor e glorificar aquele que é santo. Por isso, quando se fala em vestimenta, o linho fino, se fala na vestimenta que é produzida pelas boas obras, onde ele tem uma vestimenta que sabão de lavandeiro nenhum pode produzir vestes tão reluzentes. Mas nós devemos esforçar também em produzir essas vestes a fim de não sentir-se envergonhado diante dele, porque ele mesmo nos ensina. Aquele que se envergonhar do Evangelho, ele também o envergonhará no último dia. Mas aquele que persevera e esforça, o Senhor o justificará, porque
Nós perseveramos nas boas obras para não desfalecer na fé, mas sabemos que a salvação é pela fé, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Mas mesmo assim requer que estejamos nessas boas obras a fim de ser rachado vestidos diante dele das vestes nupciais, aonde ele dirá muito: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta, porque estarão nus diante do Senhor. Ele tudo contempla e executa. Assim como a palavra diz que ninguém pode dizer: eu não sabia que era assim. Não erreis, dele não se permite escarnecer, galardoa segundo a conduta de cada um merece. Quer sejam boas, quer sejam más, assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai e tende bom ânimo, segundo aquele que nos sustém e nos ajuda. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.